todo mundo! Estamos aqui com mais um vídeo, mais um tema interessante para você que vai passar aí por um processo cirúrgico. No vídeo passado falamos um pouquinho, entendemos um pouquinho mais de como preparar esse corpo para o processo cirúrgico, e hoje a gente vai falar do estado nutricional que você ou alguém que você conheça que está passando ou irá passar por um processo cirúrgico deve estar a critério de cirurgia plástica. Então a gente tem que se preocupar sim, e assim como o nutricionista junto com o cirurgião ainda mais, né? Não é à toa que existe toda uma anamnese, todo um preparo pré-cirúrgico para saber como que esse indivíduo se encontra. E em relação ao estado nutricional, completamente, para a gente conseguir identificar se o estado atual é um estado saudável. Então a gente precisa sim saber se você se encontra num estado de eutrofia, se você está sobrepeso, se você está obeso, ou até mesmo com alguma deficiência ou carência nutricional que pode ocasionar ou acarretar, digamos assim, um quadro mais severo, por exemplo, nesse processo de injúria que o processo cirúrgico causa. Então, eu ter lapidado um pouquinho no vídeo anterior sobre a questão de pele, eu acho que já esclareceu o que causa no nosso organismo quando a gente passa por esse procedimento, e agora vai ficar mais fácil da gente entender o porquê que o estado nutricional, o seu estado nutricional, ele importa ao se submeter a um processo cirúrgico. Assim como também vou abordar nesse vídeo sobre a ingestão calórica que você deve estar baseado, né, de acordo com obviamente o seu peso, a sua altura, as suas condições atuais, o seu sexo também, porque a gente tem diferenças em relação a sexo feminino ou masculino, e a ingesta calórica varia sim, de acordo com essas demandas hormonais. Então é totalmente voltado para esse preparo pré-cirúrgico. Como que tá o seu estado nutricional? Então vai ser sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem e que eu possa ajudar, ou que você também assistindo esse vídeo possa ajudar outras pessoas, tá certo? Então vamos lá. O que seria o estado nutricional, né? O estado nutricional nada mais é do que como que o seu corpo, o quão saudável o seu corpo está atualmente, né? Será que atualmente ele está num âmbito que você tem uma quantidade de aporte de vitaminas necessárias, né, e suficientes para suprir uma demanda que você vai ter a mais nesse processo cirúrgico? Será que o seu corpo ele está com algum tipo de carência, como foi falado? Então, o estado nutricional ele é medido através, sim, da quantidade de nutrientes que a gente tem no nosso organismo, assim como se você está numa escala de eutrofia, sobrepeso ou obesidade. Então, a gente consegue também saber sobre o estado nutricional classificando por essas três categorias. Será que você se encontra na eutrofia, que é um estado adequado nutricional? Ou sobrepeso, obesidade? Qual é o seu estado nutricional? Como que tá as suas carências de vitaminas? Será que seus exames de sangue estão adequados? Estão em parâmetros de referência normais e ideais para você submeter a um processo cirúrgico? Então essas são perguntas, né, que a gente, quando analisando, nós profissionais analisando um paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, nós nos fazemos, e ali numa anamnese a gente também analisa para saber se esse paciente ele está apto, né? A gente precisa estar apto a passar por um processo que sim é um processo invasivo e sim é um processo de injúria. Tá? Então isso é uma preocupação tanto do nutricionista, né, tanto do cirurgião também, que quer cuidar dessa saúde desse paciente e evitar qualquer tipo de complicação e um processo inflamatório mais exacerbado também, né? Então, quando a gente fala do estado nutricional pré-cirúrgico, nós estamos falando desse estado de saudabilidade. A gente está falando de se, por exemplo, você tem algum tipo de alteração na sua glicemia, no seu colesterol, em algum exame bioquímico, em algum parâmetro bioquímico, na verdade, que pode vir a sofrer algum tipo de interferência ao você se submeter a um processo cirúrgico, tá certo? Então, quando a gente falar
de estado nutricional, a gente realmente está falando de um estado ideal, né? É o estado que a gente deve considerar para você estar passando aí por um processo tranquilo, que você não tenha nenhum tipo de complicação ao final da cirurgia, e fora que é um processo que seja procedimento que seja leve, que você não tenha nem dores exacerbadas, né? E tudo isso sim vai depender de um estado nutricional saudável, né? Com um bom aporte de vitaminas, um bom aporte de nutrientes, de minerais, enfim, sem nenhum tipo de deficiência e nenhuma interferência nos exames bioquímicos. E aí, claro que cabe a nutricionista, eu nutricionista ou o nutricionista analisar esse estado nutricional através de uma boa e excelente anamnese. Então nós temos também, eu vou falar isso mais a fundo num outro vídeo só sobre anamnese, né, o que a gente precisa saber e tudo mais, mas assim, uma boa análise pré-cirúrgica, ela é sim de extrema importância para a gente conseguir decifrar se você está com algum tipo de sinal em sintoma que possa nos descrever um estado nutricional que você está atualmente. Claro que esse estado nutricional ele também pode ser afetado por exemplo, o estresse. Às vezes você está ansioso, ansiosa para sua cirurgia, e isso pode afetar o seu emocional e, consequentemente, também pode estar afetando um pouquinho do seu estado nutricional, né? A gente tem interferências quando a gente fala da questão emocional, de toda essa diversidade, esses ups and downs, aí, esses altos e baixos dos hormônios. A gente também está falando de uma cadeia que está o tempo inteiro respondendo em prol das nossas emoções, do nosso dia a dia, do ambiente que a gente está inserido. Então, por isso que a gente, de fato, o nosso corpo ele sofre uma ação íntegra, né, sobre tudo que está ali. E aí, quando a gente pensa que pode haver algum tipo de irregularidade nesses exames bioquímicos, por exemplo, como citado anteriormente, a gente tem que ficar um pouco de olho em quais são esses parâmetros que podem, porventura, estar alterados, e se atentar junto ao nutricionista, junto com o cirurgião, para saber se você tem algum tempo que você precisa regular. Então, se você tiver num estado, por exemplo, de sobrepeso ou obesidade, muito possivelmente você está com excesso de peso, ou seja, de tecido adiposo, e isso traz alguns tipos de alterações bioquímicas, como um exemplo, o colesterol alto. O colesterol tem a ver totalmente com o acúmulo de gordura na corrente sanguínea. Então, falando de uma forma mais generalizada aqui para vocês, e aí a gente tem que se preocupar que isso não que vai predispor você a fazer ou não a cirurgia, mas se você estiver no estado nutricional mais próximo do ideal, mais saudável você vai estar e a mais apto você vai estar também para fazer essa cirurgia. Então, o estado nutricional, ele dita, né, o quão apto você se encontra. E pensando nessa mesma hipótese, você pode estar também com, por exemplo, uma glicemia alterada, você pode estar com alguma deficiência de vitamina grave. Então, exemplo, se você está num quadro de anemia, por exemplo, que é uma ausência ali, insuficiência ou ausência de ferro, você está totalmente comprometida a questão da sua hemoglobina. Hemoglobina é o principal carregador de oxigênio no sangue. Então, se você pensar, nossa, eu tô com uma anemia, mesmo que não tão severa, mas eu já tô com uma ausência ali de ferro, minha hemoglobina tá baixa, cara, vai faltar uma oxigenação para você. Olha só o quanto isso pode ser prejudicial no seu procedimento cirúrgico, né? Então, pode faltar uma oxigenação, pode ter uma perda excessiva de sangue, né, ou exacerbada de sangue. Então, esse é só um exemplo de uma condição, né, a anemia é uma condição em que tem uma ausência, ou não só ausência, mas às vezes uma insuficiência ou deficiência do micronutriente ferro, que afeta toda essa cadeia de transporte de oxigênio, por exemplo, e é super sério, né? Então, cabe ao cirurgião e o nutricionista juntos analisarem esse estado nutricional do paciente e ver se ele se encontra em um estado apto e ideal e saudável para submeter esse processo. E claro que se a gente for falar de um indivíduo, por exemplo, que está em sobrepeso ou obesidade,
muitas vezes ele precisa sim ter um tempo maior até o momento da cirurgia para poder se enquadrar em um estado nutricional ideal, que é o estado nutricional saudável dentro de uma, pelo menos mais próximo possível de uma eutrofia. Então, quando a gente tem um excesso de tecido adiposo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente já tem condições nutricionais que se encontram fora do parâmetro normal de saúde, né? Então, ali uma glicose aumentada, às vezes até mesmo um colesterol alto, às vezes já tem até uma predisposição a ter algum tipo de doença crônica, e isso é um alerta para nós profissionais da saúde para não colocar esse paciente em risco. Então, o estado nutricional ele vai importar e ditar muita coisa para nós, né? E por isso que o cirurgião muitas vezes prepara o corpo desse indivíduo 2, 3 meses antes. Não é todo mundo que pode chegar no consultório e de imediato já fazer uma cirurgia, porque tem toda essa carga que a gente precisa analisar antes mesmo desse processo. A gente não está falando de um processo simples, a gente está falando de um processo completamente inflamatório, de um processo que o nosso sistema imune vai estar ali tentando combater a toda esse movimento, né, que vai causar no corpo e que é um procedimento e um processo de injúria, né, de dano para o nosso corpo, de dano tecidual, né, vai estar cortando ali, vai estar mexendo lá dentro, vai estar tirando tecido ou reestruturando o tecido, né, então a gente precisa sim ter uma cautela em relação a isso e se atentar a essas carências nutricionais. E ao falar de estado nutricional, a gente está totalmente correlacionado a carência de vitaminas, como eu falei, né? A insuficiência ou deficiência já pode nos trazer um estado nutricional não ideal e a gente precisa se atentar a isso. E aí cabe ao nutricionista, junto com o cirurgião, debater, né? Analisar a interessante análise sobre esses sintomas, né? E como que a gente, na verdade, analisa? Fazendo uma boa anamnese, analisando com perguntas específicas, percebendo se tem algum sinal ou sintoma que pode predispor esse indivíduo a algum tipo de carência, como eu citei, né? Então, sinais clínicos que a gente sabe que pode ter uma deficiência, uma carência de alguma vitamina específica e imprescindível, né? Assim como qualquer tipo de sinal ou sintoma, até mesmo que o paciente está ditando que ele tem com frequência, mas que por mais que para você é normal, para a gente não é normal. Então, exemplo, tá? Uma dor de cabeça frequente, um cansaço excessivo, um fracasso, uma fraqueza, né? Seja ela muscular ou uma ausência de energia, pode nos predispor a por exemplo, uma ausência de uma baixa ingesta de ferro, uma ausência, uma deficiência de vitamina D, né? Então nós temos na verdade alguns parâmetros, algumas vitaminas e alguns sinais e sintomas que nos ditam certas insuficiências ou deficiências, e isso vai depender da severidade do sintoma, né? Se você sempre está muito cansado, sempre está com falta de energia, vai treinar ou fazer um exercício físico, se sente muito dolorido ou fica com dores por mais de 24, 48 horas e está sempre dolorido, não tem uma recuperação muscular boa, né? Tem aquela recuperação tardia, a gente pode estar falando sim de uma fraqueza muscular, por exemplo, que pode ter a ver com uma ausência ali de magnésio. Não falo nem ausência, na verdade é até errado falar, mas seria uma deficiência, né? Uma insuficiência de alguns micronutrientes como zinco, magnésio, vitamina D, né? Que são vitaminas minerais que pertencem ali toda a cadeia, né, de saúde muscular, por exemplo. Então a gente precisa saber sempre distinguir e também analisar todos esses sinais e sintomas. Então não é o simples fato de chegar no consultório e falar eu quero fazer uma cirurgia para ontem e tá tudo certo, faz todos os exames e pronto. Não, existe cabe toda uma análise do seu estado nutricional, das suas condições atuais, da sua fase atual, tá sobrecarga de trabalho, tá com muito estresse, tá com restrição de sono. Tudo isso vai interferir no estado imunológico, que precisa estar ali no auge de bom, né? Precisa estar ali, o sistema imune é o primeiro, como eu falei, a primeira porta que a gente acaba combatendo e ele tenta
gera todo um movimento para defender o seu corpo dessa ação estranha, né, do procedimento, e também por conta de todo esse contexto já falado anteriormente. Então, o estado nutricional ele é imprescindível, de fato, para você se submeter a um procedimento cirúrgico, né? Até para você não correr nenhum tipo de complicação lá na frente, você não ter nenhum tipo de exacerbação de processo inflamatório, uma recuperação muito tardia, né? Ao falar de um indivíduo que está sobrepeso ou obeso, ele precisa sim se cuidar, às vezes 2 meses, 3 meses antes, até passar pela cirurgia de fato, né? Por quê? Justamente porque ele está fora desses parâmetros. Ele está muito possivelmente com os parâmetros alterados, bioquimicamente alterados, né? Então a gente precisa estar, como falado, mais próximo do normal, né? Para não trazer nenhum tipo de complicação. E aí, falando da ingesta calórica, a gente tem que pensar assim, se então qualquer tipo de carência nutricional que eu tiver, né, isso pode me trazer complicações, então eu preciso comer bem, eu preciso dar vitaminas, dar minerais, né, dar fibras, aporte ali calórico bom para o organismo, né? Não é o momento de você fazer restrições calóricas, não é o momento de você fazer dietas restritivas, não é o momento de você deixar a sua dieta muito específica no quesito de restrição, né? Comer só 1, 2, 3 tipos de alimento, né? Não, muito pelo contrário. É o momento de você dar densidade nutricional para o seu corpo. É o momento de você dar nutrientes para o seu organismo, de você deixar essa dieta mais colorida, né? Com muita fruta, com muito legume, com muita verdura, com um grande volume de frutas, legumes e verduras ao longo do dia, né? Com porções ali de pelo menos 120 a 150 gramas, né? Por refeição de mix de vegetais, por exemplo. Por quê? Porque daí você vai se cercar de ter não só um bom aporte de fibras, mas como você pode estar variando ali de pelo menos 3 a 4 cores, porque através das cores a gente tem as vitaminas, né? Então, tem o tomate, que tem o licopeno, aí tem a beterraba, tem a cenoura tem beta-caroteno, excelente para a pele. Aí tem toda a parte, tipo, alaranjada, o vermelho, que no caso do tomate, tem ali o verde escuro, que é fonte de cálcio, de ferro, né? Aí tem alguns grãos que tem zinco, por exemplo, e cereais. Então a gente tem que se cercar de um prato nas refeições principais bem coloridos, com grande aporte nutricional, com alta densidade nutricional, com uma ingesta calórica mais próximo possível do normo calórica, né? Nada de comer demais, né? E se for que seja de comida de verdade, mas comer de menos é ruim, porque essa restrição vai gerando um processo dentro do nosso organismo que a restrição, o nosso corpo vai entendendo fisiologicamente que ele tá ali sofrendo uma agressão, né? Então já vai ser uma agressão um processo que você vai passar. Então imagina se você comer pouco, né? Fisiologicamente o corpo não vai entender isso como algo positivo. Então a ingesta calórica o mais próximo do normo calórica, com uma dieta bem distribuída ao longo do dia, com um bom aporte de proteínas também, né? Sejam elas animais ou vegetais, né? Como vocês preferirem ou como você tiver, né? Uma melhor palatabilidade ou melhor costume. Soja, proteínas texturizadas de soja, tofu, as leguminosas que tem uma porcentagem ali de proteína junto, né? Além das fibras do carboidrato, o próprio frango, ovos, carne, né? Enfim, o que você realmente faz parte da sua dieta ali comum e usual, é importante que seja distribuído ao longo do dia, porque a proteína faz parte parte da estrutura do nosso corpo e da estrutura das nossas células. Então, é de extrema importância para depois ter um processo de recuperação efetivo também. Assim como falei da densidade nutricional, o aporte também de gorduras boas, né? Então, o azeite tem gorduras boas, monoinsaturadas, que vai estar presente ali, principalmente no azeite, ou a monoinsaturada, na amêndoa. Temos também no abacate, que é uma fruta com excelente fonte de gordura, assim como glutationa, que é um super antioxidante que vai estar combatendo ali o radical livre. E a gente consegue distribuir isso ao longo do dia,
né? E as frutas riquíssimas em vitamina C é super importante. Então, não restringir essa alimentação é crucial para que você tenha o aporte de vitaminas, de minerais e de fibras ideais e suficientes para o seu organismo responder em prol desse procedimento que você vai estar submetendo posteriormente, tá? Então, nada de dieta restrita, nada de comer muito industrializado, porque os industrializados sim vão desacelerar esse processo de cicatrização, porque são alimentos pobres em nutrientes, então você tem que pensar em densidade nutricional, rico em nutrientes, tudo que é muito colorido, que tem muito nutriente, tudo que vem da terra, a gente coloca na nossa alimentação. E fora que vai te dar muito mais saciedade, te dar energia realmente, né? E vai acelerar esse processo aí de cicatrização posteriormente, que a gente vai falar mais em outros vídeos também. Então, nada de dieta restrita, nada de muito industrializado, nada de refrigerante, nada que pode travar esse processo aí, né, e exacerbar esse processo inflamatório que o procedimento cirúrgico já vai causar naturalmente. Então, a gente pode sim prevenir, né, uma boa realização, né, um bom resultado através da nossa alimentação. Então, sobre ingestão calórica é isso, sobre estado nutricional também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui. A gente também está deixando todos os vídeos no outro canal, no canal do YouTube também, os vídeos maiores, que são esses daqui maiores, esse daqui depois vem todo picadinho. E a gente vai falando mais sobre assuntos mais específicos daqui pra frente. Então, vão entendendo a ordem. Se você perdeu os vídeos anteriores, assiste também lá, porque daí vai ficar mais fácil de você entendendo o contexto e a gente se falando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha sido agregador para você. E se você for passar por esse procedimento ou conhece alguém que for passar, ajude essa pessoa com informações dessa qualidade, desse tipo, para que ela tenha uma cirurgia de sucesso. É isso e a gente se vê no próximo vídeo.